Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado, Artur Borges, médico de medicina tradicional chinesa. Bom dia, bem-vindo a este jornal. Vamos precisamente começar por olhar para a saúde. A saúde tem estado, de facto, na ordem do dia nas últimas semanas. É um tema que se destaca hoje no Correio da Manhã. Estamos a falar aqui do quê? De mais patologias, de falta de médicos ou, acima de tudo, de uma má gestão na organização das unidades de saúde do país? Eu acho que está tudo interrelacionado, mas acima de tudo eu creio que eu começava por apontar a má gestão de recursos humanos. Eu acho que é um líder de uma instituição, cabe-lhe logo no início do ano fazer a gestão de férias do seu pessoal. E digamos, é inadmissível que numa altura destas de inverno, em que sabemos que à partida a gripe aumenta a sua prevalência numa população envelhecida, que é o caso do nosso país, é por norma haver uma grande afluência de doentes aos hospitais. Sem esquecermos o fenómeno que aconteceu nos últimos 2, 3 anos com o fecho de algumas instituições a montante e, portanto, que vai tudo cair em cima de uma urgência. E, portanto, para além disso, a escassez de recursos humanos. E, portanto, eu acho que também deveria abordar aqui o tema, digamos, de que estamos a atravessar a crise no nosso país. E o que está a acontecer é a debandada, digamos, dos profissionais da saúde para outros pontos do globo. E, portanto, a saída de médicos, de enfermeiros, para outros países à procura de melhores condições salariais. E repare que há uma redução salarial nesta área e, portanto, isso também será um dos fatores para este problema e este agravamento que acho que é vergonhoso acontecer num país como o nosso. Para além disso, os cortes orçamentais, quer dizer, que está a acontecer e que isso tem implicações, quer dizer, há uns tempos, foi na sexta-feira, ouvi uma doente que esteve hospitalizada e teve que levar alguns medicamentos que fazia de forma crónica. A família levou a medicação para dentro do hospital porque no hospital não tinham esses medicamentos para o doente. Eu acho que isto é lamentável, quer dizer, e portanto, para além disso, queria abordar aí que entronca neste problema, que é no INEM, quer dizer, também está a haver cortes orçamentais ali, a falta de técnicos e o registados atrasos no CODU, exatamente. E, portanto, isso muitas vezes um atraso numa chamada dessas significa o ceifar da vida de um doente que está ali numa situação urgente. Olhando para o que é a saúde dos cidadãos em si e antevendo este envelhecimento da população a uma escala global, podíamos ter medidas preventivas, podíamos olhar para a saúde dos cidadãos de uma forma diferente, prevenindo ou amenizando alguns dos efeitos das patologias que acompanham o envelhecimento do corpo? Sim, e aí temos a medicina chinesa para fazer até essa prevenção. Tem essa visão mais holística, não é? Mais holística do doente. Mas eu não queria estar a puxar a brasa à minha sardinha, porque senão dizem, bem, vai para lá vender a medicina chinesa. Não é isso. Mas sim, claro que a profilaxia da doença seria tanto quanto proveitoso neste sentido. Mas eu queria reforçar, e o Papa Francisco diz que nós não devemos calar e devemos falar aquilo que achamos que está mal. E, acima de tudo, eu acho que nos faltam políticas de combate ao envelhecimento. Repare, quando isto acontece agora, em 2015, o que é que acontecerá daqui por 20 ou 30 anos? Repare, a nossa juventude está a emigrar. Os indivíduos que imigram, portanto, a imigração dos portugueses em 2015, 2014, 2013 não é a mesma de há 40 ou 50 anos atrás, que eram pessoas indiferenciadas. Estes indivíduos saem daqui com uma licenciatura, são reconhecidos lá fora e dificilmente vão regressar, casam e procriam lá fora. E, portanto, nós estamos aqui... Não me leva a mal a dar tiros nos pés, quer dizer, e eu acho que cabe aos políticos, e aí também, eu não quero também estar aqui a crucificar os políticos, mas cabe, acima de tudo, ao povo saber votar. E, portanto, exigir que os políticos sejam competentes, mas exigir pelo voto.
e sair de casa, quer dizer, nós somos um povo de brandos costumes e portanto, ninguém reclama, isto está tudo bem, aconteça o que acontecer, continua tudo bem. Eu acho que nós devemos também insurgir-nos contra e exigir. Eu acho que o século XXI, eu vinha para o estúdio a pensar exatamente nisto. Se repararmos, os países que o mais ou menos não existe na filosofia deles não tiveram crise. Nós fomos sempre, no século XX foi um século do mais ou menos. O século XXI é um século de exigência, mas a todos os níveis. E, portanto, depois é assim, ou temos competências para conseguir responder a essas exigências, que o próprio século nos está a trazer, ou não temos. Um século, Sr. que nos traz também terrorismo, como aquele que abalou Paris nestes últimos dias. E olhando para essa classe política de que falava, apesar das diferenças, ela estará hoje unida para dar um sinal a uma outra escala, obviamente, de união e de combate às políticas que são xenófobas, que são sectárias e que algumas delas instigam o terrorismo. Serão mesmo todos, Charlie, esta tarde em Paris, os principais líderes de alguns países onde há diferenças religiosas? Eu creio que sim, mas eu, acima de tudo, preferia ver esta gente, os nossos políticos, em vez de os ver numa manifestação, gostava de os ver reunidos, preocupado com colocar no terreno políticas do combate ao terrorismo e à exclusão social. Porque, repare, políticas de combate ao desemprego, políticas de aposta na educação. E se nós olharmos, os países que estiveram sob intervenção estão a fazer exatamente o contrário. O nosso país teve um corte na educação na ordem dos 10%, na segurança na ordem dos 10%, 15%. Quer dizer, então, mas se está a acontecer este fenómeno a nível mundial, não deveríamos ir tratar e fazer políticas estruturantes, começar a casa pelos alicerces? Eu acho que isto é que deve ser importante. Para além disso, o combate ao terrorismo também se faz pelo diálogo, pela tolerância, pela reinserção social. Se formos ver, alguns terroristas são indivíduos filhos de imigrantes de segunda geração, e que muitas vezes vivem em guetos, em zonas suburbanas, e que são muitas vezes ostracizados pela sociedade. E, portanto, esta situação também deve ser repensada. E os políticos, cabe-lhes a eles repensarem isto, porque só assim é que conseguimos combater o terrorismo, mas dando educação, porque, na minha opinião, é exatamente isso. Claro que eles representam um povo e o facto de estarem ali também estão a dizer que estão a favor da liberdade de imprensa, da liberdade religiosa. E isso também é importante, claro que sim. Mas também é importante que no day after a esta situação toda se pense como combater o terrorismo. Há um assunto que ainda vamos abordar, é uma das suas escolhas nos jornais de hoje. Olha atentamente para a situação nacional. No caso dos mais novos, há um avolumar de processos que envolvem menores e um cruzamento de estudos indica que esse volume de processos acaba por afetar as crianças. Afeta de certa maneira. Afeta de certa maneira. E o que eu acho que é lamentável é que quando se faz a gestão da coisa pública, e repare, há pouco estávamos a falar no século XX e no século XXI. No século XXI, poucas obras nós fizemos, não temos dinheiro para obras. Aquelas grandes obras que aconteceram nos finais do século passado. E que, se repararmos em Portugal, nenhuma obra foi concluída na data que foi prevista, com o orçamento previsto. E, portanto, houve derrapagens monumentais que não cabem na cabeça de ninguém. E, portanto, esse dinheiro é em excesso. A má gestão da coisa pública, as falências dos bancos que está a acontecer e que nós vimos esses casos e que se continua impune, quer dizer, e pior do que isso, quer dizer, se depois são julgados, não há, porque eu acho que deve haver julgamento destas situações e deve depois haver a devolução do dinheiro do Estado. Mas onde eu quero chegar com isto é que há cortes no músculo e não na gordura. É um pouco isto, quer dizer, a situação, eu escolhi esta situação exatamente porque cada técnico tem cerca de 80 processos e acredite que não devem ser processos fáceis de gerir.
e que é preciso ter alguma calma, alguma reflexão sobre cada caso, porque estamos a falar de crianças e na proteção de crianças. E que muitas vezes uma má decisão, vamos estar a ferir a criança, e esta criança pode ficar traumatizada com uma decisão destas que lhe pode acompanhar para o resto da vida. E, portanto, neste sentido, é uma das áreas em que não deve haver esses cortes drásticos, porque estes técnicos têm um trabalho salutar, quer dizer, e muitas vezes põem em causa a própria vida e o risco físico. Quando vão ter que tirar uma criança num lar que está doente, muitas vezes são recebidos aos tiros. Quer dizer, isto é que é preciso também dizê-lo. E, portanto, nesse sentido, eu acho que deve haver criar condições a estes técnicos para criarem uma boa decisão, e porque isso também vai tornar a nossa sociedade melhor, e acho que nós devemos começar a pensar na nossa sociedade e termos uma sociedade sã, que eu acho que nós não estamos a caminhar para isso. Dr. Artur Borges, muito obrigada. Obrigado. E um bom dia. Bom dia, obrigado.